e o inverno está chegando. Não uma rainha. Uma carícia. O que não faço por amor? Os Lannisters mandam lembranças. George Raymond Richard Martin, conhecido como George R.R. Martin, nasceu em 20 de setembro de 1948. Ele é conhecido também por seus livros, escreveu inúmeros livros, mas o seu mais famoso trabalho são as Crônicas de Gelo e Fogo. Foi declarado como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Em 1980, ele fez muitos trabalhos em Hollywood. Alguns deles incluía escrever para a televisão, séries como Além da Imaginação e A Bela e a Fera. Em 87 ele lançou alguns livros. Um desses livros é Night Flyer, que já teve um filme em 1970 e atualmente tem uma série pela Netflix. Ele ficou muito tempo trabalhando em Hollywood. E depois de 10 anos trabalhando nesse meio de produção de Hollywood, em escrever para a televisão, escrever filmes, ele decidiu que era hora de escrever o seu mais épico trabalho, A Guerra dos Tronos. Um sonho. Então, ao todo são 5 livros e mais 2 planejados que não se sabe quando vão sair. George Martin sabia que para os seus livros serem adaptados era necessário uma grande produção, um grande canal investisse. E ele sabia que o único canal que poderia investir seria a HBO. Porém, como a HBO nunca havia feito nada de fantasia, nada relacionado a isso, ele achou melhor deixar para lá. Longe dali, um homem por nome de David Benioff estava conversando com um agente literário, que lhe enviaria um presente. E de repente ele abriu esse presente e descobriu nele homens barbudos, com capas, ação, sexo e fantasia. Estavam em suas mãos nada mais nada menos do que as cópias de As Crônicas de Gelo e Fogo. Uma coisa interessante da série é que o David havia desistido de produzir muitas outras séries ou de vários trabalhos porque eram muito parecidos as fantasias com a do Tolkien, O Senhor dos Anéis. Então ele decidiu, falou, não quero mais saber, porque tudo é muita imitação mesmo que sem querer, então eu não quero saber. Quando ele recebeu nas suas mãos As Crônicas de Gelo e Fogo, ele viu que tinha algo diferente, a essência, a história, aquilo era como Tolkien, mas era original. Então ele decidiu investir o seu tempo e o seu trabalho, que hoje, todos sabem, é o seu maior trabalho. O que mais surpreendeu ele foi que quando ele viu Jaime Lannister empurrando Bran Stark da torre, ligou para o seu amigo rapidamente, amigo de escola de muito tempo, e falou, Dan, dá uma olhada nisso aí, vê se eu tô ficando louco. Enviou as cópias para ele, e quando ele leu, os dois se apaixonaram pelo projeto, e daí nascia a série de Game of Thrones. Logo, ele e seu parceiro Dan levaram essa ideia, juntamente com George R. Martin, para a HBO, que com certeza se apaixonou pela ideia, decidiu investir e investiria pesado em uma série épica que marcaria todos. The Emmy for Outstanding Drama Series goes to
Game of Thrones. E deu certo, porque 38 troféus, meu Vini, é muita coisa. É muita coisa, É a consagrando série aí. mais premiada da história, imagina. Agora sim, né? Agora sim consagrou Game of Thrones como a série mais premiada da história. E na noite de ontem venceu pela segunda vez consecutiva. A série Game of Thrones foi a grande vencedora neste domingo da 68ª edição do Emmy, com 12 estatuetas, incluindo a de melhor série dramática. Os dragões, batalhas épicas, magia e fantasia de Game of Thrones não só igualaram com 12 estatuetas seu próprio recorde obtido no ano passado de produção mais premiada em uma só edição, mas também superaram a lendária Frasier como a série mais reconhecida na história do Emmy ao elevar a marca para 38 prêmios. A Irlanda do Norte foi o local estabelecido como a base principal da série, onde muitas cenas aconteceriam, onde muitas guerras e muitas coisas se passariam. Ou seja, aquele centro, o núcleo seria na Irlanda do Norte, porque tem aquele clima melancólico, bucólico, os cumes, os montes, castelos. Então é um lugar especial, um lugar específico para aquele tipo de história e que casou muito bem com a série. When we're scouting other countries, they just didn't look right. There's something, it's hard to put your finger on it, but they felt a little bit too new. You really need to believe that you're in a space that has been there for thousands of years, and you get that in the Irish forest. Northern Ireland is a superb place to film because you can find spectacular beauty within a very quick car drive of Belfast. It's just a matter of looking and you will find really great things. Whenever possible, we love to get it all on camera, and there's nothing that really gives you a greater sense of scale and scope than the actual locations. When you have a location like this, it's just absolutely stunning. It shows you how vast the landscape is, how big, what distances there are, even though the weather can be an absolute demon. Apparently Northern Ireland is the wettest place in Europe, so it's not a big surprise. We did have a scene we shot a couple of days ago. Because of all the water, the mud was just everywhere, and it was horrendous. And I'm like swimming around in the mud, but it looks amazing. This is a very big production and the production values are high, so the amount of things we take into the locations probably exceeds a lot of feature films. The challenge is really is getting a unit of this kind of size into the places that are beautiful. And sometimes the most beautiful places are the most difficult to get to. We're on top of mountains, we're underneath cliffs, in the middle of swamps. You've got beautiful hillsides and great rocky, dramatic beaches, which we shot on quite a lot. There are a number of beach scenes. As soon as our story reached out towards seagoing adventures and the sea being featured with the Iron Islands and Pike, it needed something brand new and spectacular, and that's what we're always trying to find is a new thing to feature. The other great thing about working here are the people who are incredibly good to work with, passionate about the show, intelligent, hardworking. We have an incredible crew, and it still seems exciting for the people here in Belfast, and it's still new and invigorating. So it's a great place to live and a great place to work. Brian Cogman foi contratado para ser o produtor da série. Foi um trabalho árduo e difícil ter que pegar páginas e páginas e transformar em episódios, arrancar coisas boas do livro e ter que deixar de fora tanto algumas coisas que não caberiam na série, quanto algumas coisas que seriam legais, mas devido ao orçamento ou ao tempo do episódio não poderia estar. My principal duties in the show are just to sort of keep the mythology straight and help David and Dan summarize all the chapters, break down all the characters and locations. I'm often on set just making sure that the wrong sigil isn't in the wrong place, in addition to writing a script a season and helping with the other scripts. Your Ned Stark's busted. It might seem like a lot to keep track of, but the characters are all so distinct and so colorful. The story is all the more rich because there's such a huge tapestry. Your Grace. Once we've broken it down, I hand it to David and Dan and Vanessa Taylor on the writing staff. We meshed all the work that we'd done separately together and figured out the rough shape of the season. And then we write a formal outline, and from that we write the episodes. Nothing's written in stone at that point. Things change, and things continue to change even as we shoot, but that's sort of the general method that we have, and I think it worked really well for us this year. We're at war, Lady Olenna. Oh, I nearly forgotten. Anticipating the budgetary concerns forces you to really hone in on what's important.
It'd be great to have all of the spectacle and all the characters, but ultimately I think it makes the show better. In many ways, this season is a little more intimate. Action! There are a lot more character-driven scenes where you're really getting under the skin of the characters and finding out what makes them tick. I think on this show that's as thrilling, if not more thrilling, than some of the flashier stuff. What's so great about this series, what's great about writing it, and I hope is great about watching it, is you're never going to see the same thing twice. And the story takes twists and turns that are impossible to foresee. Chris Newman era produtor que tinha que coordenar 2 equipes em 4 países diferentes com mais de 700 pessoas. Although this is TV, it's TV in a scale that is beyond anything else. It's the most successful TV show in the world right now. It is special. Very, very special. Today we're shooting in Croatia, we're shooting in Belfast, and they're preparing for shooting in Seville down in Spain. Whatever hand you're dealt, you have to go with it because the show can't stop. I think we're the only ones in the world that shoot with 2 units at the same time all season long. If one of those spokes in the wheel are missing, it's going to collapse. And action! My name is Chris Newman. I'm one of the producers on Game of Thrones. I fulfill a function here of planning how the 2 units work and drift in between the sets, the locations, and the different countries. So how was yesterday, all right? Yes. Yeah, it was good. Good, It was good. really good, yeah. We start shooting at the end of July. 99% of the crew have been here before. So when you start day 1, it feels like day 301 in a good way. As this is going on here, over in Spain, we have Peter, who runs Fresco Films. He's new to this year, so he doesn't know quite how manic it can get. My name is Peter Welter Soler. I'm the Spanish line producer on this show. The production booklets will be getting them tonight. We have 2 weeks left before everybody arrives, and then 2 days later we start shooting. I'd be lying if I said the stress level is not increasing, because obviously this is very important for all of us. Doing it for the first time, we want to please everybody, we want to do a great job. This is actually maybe not the calm before the storm, it is the rehearsal before the show. O orçamento gasto no primeiro episódio foi cerca de 10 milhões e nos demais 6 milhões. Estima-se que nessa última temporada, que é a 8ª, gastou mais de cerca de 15 milhões por episódio. São 6 episódios. Tem gente que diz que pode ter gasto mais porque foi gravada uma das maiores batalhas de toda a série, gravada ao longo de 55 noites. Já falamos do sonho de George R. R. Martin, mas tudo começou com algo tão grande quanto esse sonho. A muralha. A semente foi plantada há 10 anos antes de eu começar a escrever os livros, quando visitei o Reino Unido pela primeira vez e fui à muralha de Adriano. O sol estava se pondo e fiquei parado no alto da muralha, olhando para o norte. Era outono, um dia frio, o vento soprava e isso despertou algo em mim. Você fica parado ali praticamente no fim do mundo e pode ver as colinas e as florestas além. Que inimigo está vendo por aqueles bosques? É claro, na muralha de Adriano, o que teria emergido daqueles bosques seria um escocês. Eu precisava de mais do que um escocês, e a fantasia é inevitavelmente maior. Então eu sabia que a muralha tinha que ser maior. George R. R. Martin. A produção precisava ser muito precisa para construir essa muralha, tanto em CGI quanto em efeito prático. Eles decidiram então construir uma parte da muralha totalmente real, inclusive o elevador a qual leva Jon Snow e a sua equipe para o topo da muralha. O elevador que foi usado na série para ser o elevador da muralha que leva do Castelo Black até a muralha, a produção teve uma ideia simples, que era pegar o elevador de carga e colocar para ser o elevador que levava do Castelo Black até a muralha para a sua guarda.
Um dos cenários mais bonitos da primeira temporada, com certeza, é o Castelo Black, onde abriga a Patrulha da Noite, onde eles tomam suas decisões, onde eles comem e eles se reúnem. E foi feito com tanto esmero, tanto carinho, que quando você vê na série, você realmente acredita que aquilo existe. Gerações defenderam este castelo! Ele nunca foi derrotado! E não será derrotado esta noite! Preparem suas flechas! Apontar! São os Tens que estão em nossas muralhas! Eles comem a carne dos homens que matam? Vão querer encher a barriga dos Tens esta noite? Esta noite vamos lutar! Atirar! Comigo agora! Agora venham comigo! A Guarda da Noite é uma irmandade juramentada, dedicada a defender os reinos dos homens contra os caminhantes brancos e de outras forças obscuras que se escondem no extremo norte. Seu posto é a poderosa muralha, uma fortificação de gelo e pedra de 200 metros de altura, erigida pelos primeiros homens. Long ago in the wintry north, an army of demons emerged from beneath the icy ground and spread darkness and despair across the land. Astride their monstrous spiders, flanked by giants, they wreaked havoc on the innocent, slaughtering thousands. All hope was lost until the fearless warriors of the first Night's Watch drove them back into the wintry mountains and built a magic wall to keep them from ever invading again. These stalwart brothers in black continue to protect us even to this day from the evils that lurk in the shadows. O Homem da Guarda da Noite veste preto, abdica da família, de seus erros, de nomes, de tudo aquilo que poderia parecer a ele, seja ele um ladrão. Você vaga pelos 7 reinos, capturando batedores de carteira e ladrões de cavalos e os traz pra cá como recrutas. Sim, mas nem todos eles fizeram coisas ruins. Alguns são pobres coitados procurando comida. Outros bem-nascidos procurando a glória. Eles têm mais chance de achar comida do que glória. Não importa se ele era um assassino, um estuprador ou um grande filho de um rei, ele deixa de ser essas pessoas e se torna alguém da Guarda da Noite. Anda, me acerta! Eu me rendo! Eu me rendo! Você acha que isso tem graça? Quando estiverem lá fora, além da muralha e o sol se pôr, querem um homem de apoio ou um garoto chorão? Vieram até nós como bandidos, invasores, estupradores, assassinos, ladrões. Vieram sozinhos
acorrentados, sem amigos ou honra. Vieram até nós ricos, vieram até nós pobres. Alguns levam o nome de casas soberbas. Outros só nome bastardos ou nome algum, mas isso não importa. Tudo isso está no passado. Aqui, na muralha, somos todos uma casa. Far to the north, beyond the wall, which is the boundary of the Seven Kingdoms, in lands of perpetual ice and cold, where a supernatural threat is stirring. It's very different from anything that's been done. Não é pelo ouro, ou pela glória, ou pelo amor de uma mulher, mas pelo reino e todas as pessoas que estão nele. Todos aprenderam as palavras do juramento. Pensem com cuidado antes de dizê-las. A penalidade por deserção é a morte. I can't think of another fantasy which is as dark as this one is, which is as gritty and as real. A Guarda da Noite já viu imensos dias de glória, lutou contra criaturas como os Vagantes Brancos, porém como agora eles nunca mais apareceram, há quem nem acredite mais neles, e a Guarda da Noite está se tornando obsoleta. Faltam homens, faltam suprimentos, faltam armas, e isso torna a vida deles cada vez mais difícil. Porém, todos nós sabemos que eles são a maior defesa contra os selvagens e os caminhantes brancos. E saibam, estão vindo assim como o inverno. Michelle Clapton foi a figurinista responsável por vestir a Patrulha da Noite. Colocar eles de preto, separar cada roupa, mesmo que todos eles usassem preto. Quando você olha cada personagem, você vê alguma coisa diferente, você vê o que eles têm de igual, mas ao mesmo tempo, quando você olha o Jon Snow, você olha o Samuel Tarly, você olha o Mormon, você vê que todos eles têm algo de diferente, seja ele um Lorde Comandante ou apenas um Intendente. A Guarda da Noite é definida pelo Lorde Comandante, que é o patrulheiro principal, e temos o Mestre Aemon. Vemos que a Guarda da Noite todos usam preto, mas os tecidos não são iguais. Por exemplo, lords que tinham dinheiro, o uniforme deles preto, tem mais qualidade, é de lã, é de um tecido mais resistente ao frio. Vemos que personagens que não têm dinheiro, que eram estupradores, ladrões, têm roupas que são dadas pela própria Guarda da Noite, que são tecidos finos e tecidos que rasgam fácil. Metal armor, because obviously you can't wear that in the cold, it's impractical. But it's not a uniform because they're not funded enough to do that anymore. But as long as it's black, it's enough for them to wear. My costumes don't really change that much because essentially the Night's Watch wear what they arrive in, but anything that they arrive in is dyed black. And they sort of live, eat, sleep in the same costume, so it just has to almost smell. Night gathers, and now my watch begins. It shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die in my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life and honor to the Night's Watch, for this night and all the nights to come. Here, on the wall, we are all one house. We fight! And when the sun rises, I promise you, Castle Black will stand! The Night's Watch will stand! With me now! My brothers, while my watch begins, it shall not end until my death. I shall take no wife, hold no lands, father no children. I shall wear no crowns and win no glory. I shall live and die by my post. I am the sword in the darkness. I am the watcher on the walls. I am the shield that guards the realms of men. I pledge my life. I'm not left in the Night's Watch. For this night and all the nights to come. With me! With me! The long night is coming, and the dead come with it. No clan can stop them. The free folk can't stop them. The Night's Watch can't stop them, and all the Seven Kings can't stop them. Ouça minhas palavras e testemunhe meu juramento. A noite cai, e agora minha vigília
não terminará até minha morte. Eu não terei esposa, não possuirei terras, não serei pai de nenhum filho, não usarei coroas, nem obterei glória. Devo viver e morrer em minha função. Eu sou soldado na escuridão. Eu sou vigilante nas muralhas. Eu sou o escudo que protege o reino dos homens. Comprometo minha vida e honra à guarda da noite, por esta noite e todas mais que virão. Ajoelharam como meninos. Agora levantem como homens da guarda da noite. Muito bem. Parabéns. Uma série como Game of Thrones precisava ser estrondosa, chegar com tudo já no seu episódio piloto. E para isso eles decidiram fazer uma abertura marcante, e quando as pessoas olhassem, ouvissem a música, falariam: isso é Game of Thrones. Os criadores da série, David e Dan, decidiram criar um mapa 3D para poder orientar as pessoas, e quando surgissem novos personagens ou novos territórios, ali estariam no mapa. Quando caísse alguma casa, ali estaria no mapa também. Então eles fizeram essa abertura maravilhosa que todos os fãs da série, e até quem não é fã, curte. There was a very early idea that we would need a map to orient the audience within the fictional worlds of Westeros and Essos. Eles decidiram dar vida a esse projeto contratando a empresa Elastic em Los Angeles para criar essa abertura que eles tanto estavam planejando e almejando. So, if we were going to do a map, why not do the coolest map anyone's ever seen? We wanted to make sure that the audience knew which families of characters were associated with each location. So we put their sigil in that location. We wanted the sigil to be the main gear that is powering each castle. And that motivates the entire animation. As new major locations come into play over the course of the season, they come into play on the map. Over the course of the different episodes, you should be able to glean a lot more information if you're looking for it. The design of all the buildings, the design of the terrain, this all comes out of the world of the show. Knowing how authentic everything in the actual series needed to be, we felt that we had to match the authenticity of the series in our title sequence. The shape of this world is an inverted globe. The world is not actually on the outside of the sphere, it's on the inside of the sphere. It's its own little universe. In the center of it all, if you looked up, what we see as the sun is this giant astrolabe, right? This huge sort of orbiting bands with this like core made out of glass that's on fire. It's the kind of thing that people are going to watch over and over again for the pure joy of just seeing the crazy genius that went into the map. E a trilha sonora ficou a cargo de Ramin Djawadi, que já havia trabalhado com Hans Zimmer, ganhador do Oscar. Querendo ou não, uma das coisas mais marcantes é quando começa a música de Game of Thrones. Você pode estar aonde for, você vai reconhecer e vai dar aquele arrepio. My name's Ramin Djawadi, and we're at my studio in Santa Monica, where I write all the music for Game of Thrones. I started out on the organ when I was 4 years old, and then when I was 13, I picked up the guitar, and that's when I really got serious about music and started practicing a lot. And it was the movie The Magnificent Seven, Elmer Bernstein's score, triggered something in me, and the recognizable themes that you could hum when you turned off the film. Casa Stark. Lema: o inverno está chegando. Símbolo: um lobo gigante. O famoso estandarte dos Stark traz um fundo branco que simboliza a neve do norte. O lobo, é claro, significa a criatura mais conhecida da região e que sempre são vistas acompanhando os meninos da família Stark. O lobo também representa lealdade, o que consiste na maior parte da identidade deles. The Starks of Winterfell trace their descent to the first men in the Age of Heroes. The family's founder was Brandon the Builder, who, in the aftermath of the Long Night, helped establish the Night's Watch.
Legend has it he enlisted the aid of giants and the powerful magic of the children of the forest to raise the mighty wall, which has protected the realm for generations. He went on to build the ancestral seat of Winterfell and reigned as the first king in the north. The Starks reigned as kings for thousands of years, even withstanding the invasion of the Andals. As the southern kingdoms fell and the children of the forest were driven away, the north stood strong, maintaining its religious customs and its way of life. Eventually, the reign of the Kings of Winter came to an end with the coming of Aegon the Conqueror. After Aegon and his dragons destroyed the combined armies of the Reach and the Rock at the Field of Fire, King Torrhen Stark bent the knee and swore fealty to the Targaryen dynasty in order to spare the destruction of Winterfell and his people. He was forever after known as the King Who Knelt. As a reward for his submission, Aegon named Torrhen Lord of Winterfell and Warden of the North. The Starks take great pride in their history and traditions. It is one of the few noble houses that still keeps the old gods. A sacred weirwood tree looms large in Winterfell's Godswood. Its ancestral sword, Ice, was forged in ancient Valyria and has been passed down through the generations. House Stark remains steadfast in its support of the Night's Watch, even as the once illustrious order has fallen on hard times. Much like their sigil, the Grey Direwolf, House Stark is the stuff of legend in the north and throughout the Seven Kingdoms. And their family words, "Winter is coming," serve as a reminder of their beginnings in the wake of the Long Night and a grim portent of things to come. Casa Targaryen, lema, sangue e fogo. Símbolo, um dragão vermelho com 3 cabeças. O dragão de 3 cabeças da Casa Targaryen é inspirado em um importante evento da história da família, que antes que Valíria fosse destruída, através de uma visão, Aegon pegou seus 3 dragões e suas irmãs e voaram para Westeros montados neles. Seus dragões eram chamados de Balerion, Vhagar e Meraxes. Usando seus dragões, eles devastaram qualquer um que se colocaram em seus caminhos. Os Targaryen também gostam, sempre que podem, de lembrar o povo de Westeros sobre o seu poder em relação ao fogo. Daí vem o símbolo da casa. The Targaryen dynasty united the Seven Kingdoms and lasted nearly 3 centuries. It was a dynasty forged in fire, sealed in blood, and destroyed by rebellion. The Targaryens are blood of the dragon, descended from the nobility of ancient Valyria, a once mighty empire in the east. When the cataclysmic doom laid waste to Valyria and its people, the Targaryens survived, having settled on the island fortress of Dragonstone years before. They remained there for a century, until the rise of Aegon the Conqueror. Instead of attempting to reclaim the eastern lands of his ancestors, Aegon sailed west for the Seven Kingdoms, his sisters Visenya and Rhaenys at his side. To keep the bloodlines pure, Aegon continued the custom of his Valyrian ancestors and took both of his sisters to wife. Together, they came ashore on the eastern coast of Westeros, their blazon a dragon with 3 heads, representing Aegon and his sister wives. Their words, fire and blood. While their host was small in comparison to the armies of Westeros that awaited them, Aegon and his sisters had a secret weapon, the last of the dragons. He conquered every kingdom save Dorne, which eventually bowed to Targaryen rule a century later. He had the swords of his enemies melted down by the fiery breath of his dragon, Balerion the Black Dread, and forged into the Iron Throne. The capital city of King's Landing was built on the eastern coast, where Aegon and his sisters first came ashore, and Aegon ordered the construction of a royal castle on its highest hill, the Red Keep. For 300 years, the Targaryen dynasty stayed strong in the face of rebellion, civil war, and plague. But the line of dragon kings was broken when my father, Aerys Targaryen, the second of his name, was overthrown in rebellion. My father was betrayed and slaughtered by Ser Jaime Lannister, a member of his own Kingsguard.
His son and heir, my brother Rhaegar, perished on the field of battle at the hands of Robert Baratheon, who claimed the Iron Throne for himself. And so today, the only surviving members of the storied Targaryen dynasty are myself, Prince Viserys, rightful King of the Andals and ruler of the Seven Kingdoms, and my sister, Daenerys. We were spirited away to the free cities of the East by loyalists. Here we have lived in exile ever since, dreaming of a day when we will cross the narrow sea and take back my father's throne. Casa Baratheon, lema Nossa é a Fúria, símbolo um veado coroado. A maneira dos Baratheons de tomar o que eles querem à força reflete no fato de que o símbolo e o lema da família, na verdade, não são deles. Séculos antes das coisas serem como conhecemos em Game of Thrones, Orys Baratheon usou a força para tomar o trono da casa do Randall. Enquanto fizeram isso, roubaram também o seu lema e o estandarte, o que caiu perfeitamente na temida casa Baratheon. E como Robert ganhou a Batalha do Tridente, coroando assim o seu símbolo. Ours is the fury. These are the words of the Black Stag of Baratheon. A battle cry echoed throughout the land in rebellion when I, Robert Baratheon, the first of his name, seized the Iron Throne from the mad king Aerys Targaryen, ending a dynasty nearly 300 years old. House Baratheon was born in the Wars of Conquest, when Aegon the Dragon invaded Westeros. Aegon sent his commander, Orys Baratheon, to take Storm's End. Argilac the Arrogant, the last of the Storm Kings, foolishly left the safety of his stronghold and met the Baratheon warlord in open battle. Argilac was soundly defeated, and Orys took his lands, his holdings, and his daughter. Orys was said to be a half-brother to Aegon Targaryen. If this were true, a little blood of the dragon mingled with that of the stag in those days. The seat of House Baratheon is Storm's End, a legendary keep raised in the Age of Heroes. It overlooks Shipbreaker's Bay, where legend has it that Durin, the first Storm King, raised the keep with the aid of Bran the Builder of House Stark, forging a centuries-long connection with the Stormlands and the North. After Aegon's conquest of the Seven Kingdoms, the Baratheons remained loyal enough to the crown while Targaryen kings came and went. But loyalty has its limits. When Rhaegar Targaryen, Aerys' vile son and heir, abducted Lyanna Stark, my betrothed, my beloved, it was time to act. We raised our banners, Baratheon, Stark, Jon Arryn and the Tullys, united in rebellion against Rhaegar and his father, the Mad King. We were victorious and took the Iron Throne. That bit of dragon blood in my veins came in well, as it made me a distant relation to the Targaryen dynasty blood of my long-lost ancestor, Orys. The truth of it is, I took it. I sit on the Iron Throne. I rule the Seven Kingdoms from the Red Keep. Casa Arryn, lema tão acima quanto a honra. Símbolo um falcão branco. O falcão no estandarte da Casa Arryn se refere à lenda de Sir Arryn, que diziam ter um falcão como montaria. O símbolo se refere ao castelo que fica no pico das Montanhas da Lua. Também faz referência ao Portal da Lua, uma abertura entre as pedras usada para eliminar prisioneiros e quem desagrada a casa. In the snow-capped mountains of the moon, standing high above the rich lands of the Vale, stands the Eyrie, a storied and impregnable fortress said to have been built by the legendary Mountain Kings in the Age of Heroes. It is the stronghold of House Arryn, one of the oldest noble families in Westeros. Their sigil, a soaring falcon over a crescent moon. Their words, as high as honor. The Arryns are direct descendants of the Andal invaders, who sailed across the narrow sea and came ashore at the Fingers. According to legend, Sir Artus Arryn, known as the Winged Knight, soared through the sky atop a giant falcon, landing on the peak of the highest mountain
where he defeated the Griffin King in battle. It was the Andals' first great victory over the First Men, and Sir Artus was duly rewarded. He was declared King of the Mountain and the Vale, and the region was renamed the Vale of Erin. Thousands of years later, Aegon the Conqueror arrived in Westeros. House Erin bent the knee to Aegon and his dragons, and were allowed to maintain the control of the region, as Lords Paramount of the Vale and Wardens of the East. Over the centuries, House Erin remained loyal to the Targaryen dynasty, until Lord Jon Arryn joined with Houses Baratheon and Stark in rebellion against Mad King Aerys. Upon winning the Iron Throne, Robert named Lord Jon Hand of the King, a position he held until his mysterious death. Casa Tyrell, lema crescendo forte, símbolo uma rosa. A inclusão de uma rosa no símbolo da Casa Tyrell é a forma como eles conduzem eles próprios. Rosas são lindas e amadas, apesar de terem espinhos. Isso é como a Casa Tyrell, que normalmente se mostram amáveis, têm comportamento amigável e usam isso para enganar as pessoas, para que acreditem que eles não são uma ameaça. Mas os Tyrell são perigosos e sempre usam como recursos a sutileza e táticas ocultas para eliminar seus inimigos. Greenhand, the legendary first king of the Reach who made the land bloom. But so too does every noble house around us. It seems dear ancestor Garth planted as many flowers as he plucked. A king should have more consideration for his line, don't you think? So is it any wonder we stayed true to King Aerys, even during his madness, and even after Robert Baratheon rebelled? Some may question my father for laying siege to the Baratheons' home, instead of marching to aid Prince Rhaegar before Robert could kill him and scatter the royal army. But let us not forget that we had already dealt Robert his only defeat of the war at Ashford. If Lord Tywin Lannister had not vanquished the Mad King so suddenly, our siege would have destroyed Robert's home and his brothers, and won the war for Aerys. But when the Targaryens fell, House Tyrell again chose peace and prosperity over war and devastation, and bent the knee to King Robert Baratheon, first of his name. We returned to Highgarden to manage the affairs of the Reach, as we had for thousands of years, and will for 1,000 more. Other great houses take lions and wolves for their sigils, and draw their power from the gold in their mountains or the cold of their winters. But mountains run dry, winter yields to spring, and the rose blooms once more. Casa Martell, lema, não curvável, não dobrável e inquebrável. Símbolo, lança transpassando o sol. O símbolo consiste na combinação de dois símbolos. Depois do casamento da princesa Nymeria de Rhaenyra, o rei Mors Martell, a combinação é do sol vermelho da Nymeria e a lança de Mors Martell. Também representa a sua ferocidade, natureza inflamável, e o lema diz que eles não se rendem facilmente. Unbent, unbroken. The words of House Martell, a promise to our enemies and a challenge to our lovers. Thousands of years ago, the warrior queen Nymeria crossed into Dorne from Essos, fleeing the dragon lords of Valyria. After she landed, she burned her ships, all 10,000 of them, so no cowards could slink home. What a woman! Dornish in spirit before she ever was in flesh. She was lucky to land in Dorne, where powerful women are not locked away in septs and the beds of old men. My ancestor Mors Martell saw her and desired her, and proved that where armies fail, a tongue may succeed. Wedding his strength to hers, his spear to her son, they subdued all his rivals together. After the tradition of her people, House Martell then ruled Dorne as princes, not kings. Unless the eldest child was a daughter, for unlike the rest of Westeros, our loyalty isn't commanded by a cock. We follow a prince or a princess Martell, and became the princess she already was. In Dorne, she walked among vipers, and none would bite her. In King's Landing,
she found herself surrounded by lions. When Robert Baratheon rebelled against his rightful king, his future father-in-law, Tywin Lannister, ordered his beast, Gregor Clegane, to rape and murder my sister, along with her helpless children. And men called the Lannisters heroes. Now, Lannisters sit on the Iron Throne, surrounded by the blasted swords of Aegon's broken foes. I wonder if they remember, as I do, that none of those swords are ours. I wonder if they see, as I do, my sister's red blood soaking into the stones of their precious red keep. Maybe they need reminding. The lion may be a mighty beast, but pride always lifts his gaze to the horizon, never seeing in the grass the viper. Casa Greyjoy. Lema, nós não semeamos. Símbolo, uma lula dourada. Os Greyjoys são incrivelmente orgulhosos pela sua habilidade de saquear, mas toda a sua força está concentrada na costa. A inclusão de um Kraken no símbolo é para demonstrar como eles são poderosos no mar, mas também sugere que eles são bem mais fracos em terra. O preto do símbolo se refere tanto às Ilhas de Ferro, de onde eles são, quanto no fato de eles normalmente tomarem a força que querem ao invés de pagarem. Where the North has its honor and the South its chivalry, the Iron Islands has its strength. We call ourselves the Ironborn, and we are warriors feared throughout the Seven Kingdoms. Or so we used to be. Unlike their mainland cousins, the first men of the Iron Islands never bowed to the old gods. Theirs was the Drowned God, who made the Ironborn to reave and sack and write their names in salt, steel and song, that his enemy, the Storm God, could not wash away. We raised our kings from our own ranks, and used beaten foes as thralls to work our mines and farm our land. Or as salt wives, if a woman was pretty enough. Such was the old way, and while we followed it, we held sway wherever the waves were heard. House Greyjoy had always been one of the greatest houses of the Iron Islands. We trace our descent from the Age of Heroes and the legendary Grey King, who took a mermaid to wife and made war upon the Storm God for 1,000 years. Blessed by the Drowned God, the Grey King fought and slew Naga, the great sea dragon, and took her fire for his own. This history made our ancestor Vicon Greyjoy the natural choice to lead the Ironborn after Aegon's conquest. We styled ourselves Lord of the Iron Islands, King of Salt and Rock, Son of the Sea Wind, Lord Reaper of Pike. In truth, we were thralls. Our people still chanted, "What is dead may never die." But the old way had died. Until the Targaryens followed their dragons into the grave, and our Lord Father, Balon Greyjoy, rose against the new king, Robert Baratheon. He seized our ancient crown and sent our Iron Fleet against the Lannisters at Lannisport, burning all their ships before any could weigh anchor. Though Robert and Eddard Stark were there to defeat him, they understood us no better than Aegon. The Greyjoy sigil is the Kraken. What it grasps once, it will never surrender. What is dead may never die, but rises again, harder and stronger. Sabemos que as pessoas se confundem com tantas casas, com tantos nomes, mas a série e os criadores fizeram questão de separar cores, de separar momentos, de separar lugares, e pode ter certeza que se você não assistiu, quando você assistir a série, vai saber qual casa é de quem. Claro que essas são as casas principais, nós temos muitas outras, como a dos Bolton, mas essas são as principais que na série tem uma narrativa e uma participação maior. Heróis e vilões em Game of Thrones. Em Game of Thrones, nós não temos uma sombra do mal e uma luz que é boa. Não, pelo contrário, todos os personagens têm suas facetas. Tem personagens que são honrados do começo ao fim. A sua era a Lina? Não. Você me disse uma vez, né? Meryl, a mãe do seu bastardo. Wyla. É isso. Devia ser uma prostituta rara, já que conseguiu fazer Lord Stark esquecer sua honra. Nunca me disse como ela era. E não direi. Porém, todos eles têm que, de uma certa forma, pular por princípios, juramentos e promessas para realizar o seu destino, para mudar as vidas das pessoas
e muitas vezes vencer os inimigos. Você vai se casar com uma das filhas dele. A que você preferir. Ele tem um número que considera apropriado. Entendi. Viu as filhas dele? Vi. E? Até que uma era... Você concorda? Posso recusar? Não, se quiser atravessar. Então eu concordo. Então, no caso, não temos heróis e mocinhos em Game of Thrones. Nós temos apenas adversários de um lado e do outro. Your service whom you trust completely. Yes. The wiser answer was no, my lord. It's not a good guys, bad guys story. It's a story where everybody is pursuing their own interest and everybody is following their own code, and it's about those interests and those ethics coming into conflict with each other, and it just provides a much richer story than the guys in white beating the guys in black. Lord Baelish, perhaps I was wrong to distrust you. Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse. Claro, você deve pensar, não, mas existem pessoas que são assassinas, existem pessoas que são estupradores, existem todo tipo de pessoas. Mas se a gente for olhar por um certo ângulo, Cersei tem motivações claras e você passa a entender. Jaime Lannister, que na primeira temporada você odeia, você começa a entender ele e tudo que ele fez. Ele não é um simples regicida. Mas você ficou parado só olhando. 500 homens ficaram parados só olhando. Todos os grandes cavaleiros dos 7 reinos. Acha que alguém disse algo ou ergueu um dedo? Não, Lord Stark. 500 homens e esta sala estava silenciosa como uma cripta. Jon Snow, que você acha que é um cara que é muito honrado, ele é um cara da guarda da noite, ele é um bastardo, mas que sempre teve honra, que luta pelo que ele acredita. Ele se envolveu com uma selvagem, ou povo livre. Ele quebrou aquela promessa que ele havia feito. Então todos os seus personagens têm camadas. Nós temos a Daenerys para conseguir o que ela quer. Não que seja errado, pelo contrário. Isso dá uma dinâmica na série, uma densidade muito boa. Porque na vida real nós sabemos que não existem heróis e vilões. Sim, existem pessoas que são boas, existem pessoas que são más. Mas nós sabemos que na vida real não é preto no branco. Existem decisões que você tem que tomar devido a algo que aconteceu a você, e nem sempre elas serão boas. E é isso que diferencia e destaca toda a série. O personagem que você ama morre a qualquer momento. O personagem que você odeia, você passa a amar. Love and betrayal, greed and murder. It's set in this interesting world of contrasting ideologies and what's right and wrong, and has a great philosophy about it. Personagens como eu já havia citado, Jon Snow, Daenerys, Tyrion, Cersei, Jaime Lannister, Sansa Stark, que pra mim tem um dos maiores arcos de toda a série, que começa com uma menina inocente, uma menina que vê o mundo de uma forma como uma criança vê, e ela passa a enxergar o mundo como um adulto, com vários hematomas na sua alma e no seu corpo. É a única personagem que eu vejo que não merece morrer na série por tudo que ela já passou. Pelo contrário, ela tem que governar o Winterfell, sim. É isso que você faz, não é? É o que você sempre fez. Virar família contra família, virar irmã contra irmã. Foi o que você fez com a nossa mãe e com a tia Lysa. E foi o que tentou fazer conosco. Sansa, por favor. Eu demoro a aprender. Verdade. Mas aprendo. Me dê uma chance de me defender. E temos outros personagens que têm os seus arcos aí, que vão ser encerrados nessa última temporada, e nós estamos aguardando. Entre Lobos e Dragões. Nesse capítulo nós vamos entender um pouco mais sobre como foram feitas as cenas de ação, como foram feitas as mortes, e vamos relembrar as melhores guerras. A guerra está chegando, Ned. Não sei quando, não sei quem vamos enfrentar. Mas está vindo. Na primeira temporada nós não temos guerras, grandes combates, mas nós temos alguma coisa muito legal e muito relevante, que é a Batalha no Bosque dos Murmúrios, onde o Robb começa a vencer, começa a se levantar e se mostrar o grande rei do norte que ele poderia ser. Bom, vamos começar falando de Robb. Robb era um garoto gentil, era um garoto que sabia lutar, treinava todos os dias com seu irmão bastardo Jon Snow,
O jeito que o personagem se desenvolveu na série é muito marcante, porque ele passou de menino para homem em instantes, quando ele entrou na guerra e fez a campanha para salvar seu pai. Uma vitória não nos torna conquistadores. Libertamos meu pai, resgatamos minhas irmãs da rainha, libertamos o norte daqueles que nos querem de joelhos. Esta guerra está longe de acabar. Robb se mostrou digno de ser rei quando ele ganhou a primeira batalha e aprisionou Jaime na guerra contra os Lannister. Ao Rei do Norte! Ao Rei! E Robb, mesmo nessa caminhada, não poderia se tornar rei, porque ele quebrou seu grande juramento. Quando ele é prometido à filha de Frey, ele diz para Frey que vai casar com a filha dele se ele abrir a passagem para a ponte. E isso Frey leva muito a sério, mas quando Robb quebra seu juramento de casar com a filha de Alder Frey, ele abre um novo precedente, que ele pode quebrar juramentos a qualquer momento, e isso um rei nunca deve fazer. No Casamento Vermelho, é o marco e o fim de Robb Stark. Robb havia recentemente se casado com uma estrangeira e ela estava grávida dele, estava levando seu filho. E quando eles estão no casamento de seu tio com a filha de Alder Frey, tudo acontece, os Lannister pensam mais rápido do que os Starks. E aí vemos uma cena marcante da morte da esposa de Robb Stark e do próprio Rei do Norte. Eu arrumo outra. Mãe. Os Lannisters mandam lembranças. Como eu disse, no primeiro temporada não temos grandes embates. O legal é você ver que ela é uma série de fantasia desde o primeiro episódio, quando já mostra um vagante bem no início. Então ela mostra, sim, nós somos uma série medieval, uma série onde vai ter espadas, mas nós temos também seres fantásticos. Na segunda temporada nós descobrimos que estão surgindo reis por toda parte. Como Robert morreu e todos estão querendo a coroa porque dizem que Joffrey não é filho legítimo de Robert, nós temos Joffrey Baratheon, Robb Stark, Stannis Baratheon, Rhaeny Baratheon e Balon Greyjoy lutando pela coroa. O interessante nessa guerra é que nós vemos estratégias de um lado, do Robb, um jovem guerreiro, um jovem rei se levantando e vencendo a estratégia de timing que já era há muito tempo. E nós vemos Joffrey agindo como rei, como que ele é estrategista, a mão dele, tudo como funciona. Nós vemos cada lado dessa guerra. O interessante é que começam a surgir reis por toda parte. Cersei até fala, todo mundo agora está se proclamando rei. A Batalha da Água Negra foi algo marcante na série, pois a partir dali nós descobriríamos que a série ia tomar um rumo mais elevado, ia subir de nível, tanto em efeitos, quanto em orçamento, quanto na história. Joffrey se mostra um rei muito covarde e medroso quando foge da batalha, e Tyrion se mostra um ótimo estrategista, um grande líder, tomando a frente da batalha, encorajando seus homens. E nós vemos o Tyrion vencer Stannis Baratheon. Dessa maneira, a gente já começa a entender um pouco do personagem, e nós vemos também que tentaram matá-lo. Vamos matar esses filhos da puta! Nós temos também o saque a Astapor, em que a Daenerys se mostra uma grande... Não quero falar estrategista, uma grande líder militar. Né? Nós temos também o saque a Astapor, em que Daenerys se mostra uma grande líder militar, também muito inteligente e alguns segredos na manga. Dali nós conhecemos os Imaculados, que seriam os guerreiros que lutariam pela Daenerys e seguiria ela ao seu caminho até o trono.
Essa ficou marcada. Marcada. Oberyn e Montanha. Quem que não gritou, quem que não se espantou quando o Oberyn estava vencendo Montanha e o Tyrion estava sorrindo, quando de repente... Eu sempre bebo antes de uma luta. Isso pode matá-lo. Isso pode me matar. Hoje não é o dia da minha morte. Sou irmão de Elia Martell. Sabe por que eu vim até aqui nessa cidade que fede a um monte de merda? Por você. Você a estuprou! Você a matou! Matou os filhos dela! Diga o nome dela! Diga! Elia Martell. Matei os filhos dela. Depois a estuprei. E depois esmaguei a cabeça dela assim. É isso que a série faz. Isso é Game of Thrones. É você não esperar e acontecer algo maravilhoso, porque foi uma das cenas, pra mim, mais aclamadas, algo que a gente não esperava, e uma morte de uma maneira um tanto quanto nojenta. Nós temos aqui na temporada o massacre na Arena Daznak, em que Daenerys está presenciando a abertura dos jogos de luta da arena, e quando ela é surpreendida pelos filhos da Arpia, que na verdade era todo um atentado para acabar com a vida dela. E nesse momento, quando eles são cercados, aparece Drogon e de maneira épica salva Daenerys e bota fogo nos inimigos dela. Nós temos também em Harrenhal, a batalha em que Jon está apenas recrutando um exército junto com o povo livre, ou selvagens, quando de repente surge uma grande horda com o Rei da Noite. E ali nós descobrimos coisas interessantes, de que o Rei da Noite pode reviver todos os que estão mortos. Além disso, como é bem filmada a série. Vem também os comandantes do Rei da Noite, onde eles passam, o fogo se apaga. Nessa batalha também é a primeira vez que o Jon Snow descobre que aço valeriano mata os vagantes brancos. Essa batalha tem um lugar quentinho no meu coração, um lugar especial, e no coração dos fãs de Game of Thrones. A Batalha dos Bastardos ficou conhecida pelo seu impecável apelo técnico, onde a câmera viaja por dentro, aquela câmera nervosa dos filmes de guerra, onde você vê o cara tomando um tiro e caindo. Ali é a mesma coisa, só que nós não temos armas de fogo. Nós temos o poderio bélico apenas de ferramentas de mão, que são espadas, são flechas, e a maneira como ela mostra, de um lado, o ex-bastardo Bolton, e do outro lado, Jon Snow, o bastardo, um olhando para o outro, um querendo matar o outro, um sendo honrado e corajoso, o outro sendo um covarde e sanguinário, é muito bem feita. A cena dele sufocando, você sufoca junto. Quando ele consegue levantar do meio da multidão, você respira, e você acha que ele vai morrer a todo momento, mesmo sabendo que Jon Snow é o personagem principal. Em Game of Thrones não tem isso. Então você fica esperando que alguma coisa horrível vai acontecer, e aí vem o pessoal da casa Arryn, chamado pela Sansa Stark, e salva o dia, né?
Quando o Jon Snow chega para acabar com ele, que tá todo o seu exército, ele fala: eu reconsiderei, vamos lutar 1 a 1. E ele começa a atirar as flechas no Jon Snow. Jon Snow vai apenas com o escudo e soca ele. E nós, público claro, ficamos muito felizes com isso. De dias que não dá comida a eles, você mesmo disse. E são feras leais. Eles eram. Agora estão famintos. A série também ficou marcada por grandes cenas épicas, como a Batalha dos Espólios, em que a Daenerys bota fogo em todos os Lannister, queima tudo, mostra que ela é cruel quando é preciso, ou até quando não é preciso, e mostra o amor do Tyrion pelo irmão dele, que é muito burro em querer atacar a Daenerys do lado do seu dragão. E para encerrar esse das guerras e tudo mais, além da muralha, não é uma guerra, mas é uma cena épica. Encerrou muito bem a série. Vamos às criaturas da série. Auroch. Auroch são imensos parentes do touro, frequentemente usados como símbolo de força e estupidez. O lendário Clarence Crabb teria usado um Auroch como montaria. Eles foram inspirados nos ancestrais pré-históricos dos bois, que existiram na vida real até o século XVII, podiam chegar a 3 metros de comprimento, com longos chifres de até 75 centímetros. Basilisco, comumente mostrado como uma serpente gigante, você já deve ter visto ela em games, em filmes como Harry Potter. Portanto, na mitologia de R. Martin, é uma criatura venenosa encontrada nas selvas de Iti e que já infestou as Ilhas Basiliscas no noroeste de Sotorius. No livro A Fúria dos Reis, Daenerys assiste a uma rinha em que um basilisco dilacera um cachorro. Do sangue da criatura é feito um veneno que leva qualquer animal de sangue quente à loucura. Na mitologia romana, o basilisco é uma serpente capaz de matar com o olhar. Corvo. Muito parecido com os corvos reais, mas mais inteligentes e capazes de imitar a voz humana, como papagaios. No mundo de Game of Thrones, os corvos funcionam como pombos-correio. Na cidadela, o Recanto dos Mestres, localizado em Vila Velha, também existe uma raça de corvos brancos, mais forte e ligeira, usado para anunciar as mudanças de estação. Os corvos já apareceram na série. Os guardas da noite também são conhecidos como corvos. Dragões. Dragões são répteis grandes, ferozes e inteligentes que voam e cospem fogo. Foram trazidos de Essos para Westeros por Aegon Targaryen, que os usou para conquistar os 7 reinos, apoiado apenas por um punhado de soldados. Os ovos de dragão foram encontrados milhares de anos antes por pastores de Valíria, dentro de vulcões. Os dragões de Game of Thrones têm 2 patas,
Os membros dianteiros são asas. Na mitologia tradicional eles chamam de Wyvern ou Serp. Krakens. Krakens são lulas gigantes que aparecem no brasão da casa Greyjoy, famosa por ser uma família de excelentes marinheiros. Sua existência é considerada lendária no universo de Game of Thrones, apesar de muitos navegadores jurarem ter visto este colossal monstro marinho atacando navios nas águas do mundo conhecido. Os Krakens foram adaptados por Martin na mitologia nórdica, cujas lendas descrevem essa lula com o tamanho de uma ilha e até 100 tentáculos. Mamute. Grande paquiderme inspirado nos animais pré-históricos que existiram de verdade e se extinguiram entre 10.000 e 4.000 anos atrás, o mamute é parecido com um elefante, mas maior e com o corpo coberto por pelos, encontrado no norte de Westeros e na ilha de Iben. Este animal é usado como montaria pelos gigantes. Lobos gigantes. Raros ao sul da muralha, os lobos gigantes são muito maiores e mais fortes que os lobos tradicionais. Servem de símbolo para a casa Stark. Além disso, os lobos gigantes podem atingir o tamanho de um pônei e foram baseados em uma espécie pré-histórica, o Canis dirusda. O Canis dirusda tinha 1,5 metro de altura e foi extinto cerca de 10.000 anos atrás. No começo da saga, cada filho de Ned Stark adotou um filhote de lobo gigante. Lagarto-leão. Grandes répteis provavelmente semelhantes a crocodilos que habitam pântanos são frequentemente encontrados no gargalo. Seus dentes são afiados e ele é capaz de se camuflar, assumindo cor e texturas de toras que flutuam na água. Gato das sombras. Grande felino que habita as terras além da muralha e as montanhas da lua. Maior do que um tigre, sua pele muito valorizada é negra com listras brancas, sente cheiro de sangue a quilômetros de distância, tem o hábito de arrebentar os ossos das presas para se lambuzar com o tutano. Rakkar. É um grande e raro leão branco, nativo do Mar Dothraki. Em Essos, Khal Drogo matou um e trouxe sua pele como presente para Daenerys, que costuma usá-la para lembrar-se do falecido marido. Manticora. Pequeno animal peçonhento, semelhante ao escaravelho e com um rosto vagamente humano. A manticora possui uma espora venenosa e habita a região de Essos. Alguns relatos dizem que pode ser encontrado também em Sotorius. Seu veneno letal é usado como arma por assassinos profissionais. A aranha de gelo. Pouco se sabe sobre essas criaturas brancas gigantescas e lendárias chamadas aranhas de gelo. Elas seriam do tamanho de cães de caça. Segundo Samuel Tarly, os outros usam essas aranhas como montaria. Unicórnios. Na saga de George Martin, unicórnios não são belos cavalos brancos com um chifre na testa. Não. Eles se parecem muito mais com bodes de um só chifre. Acredita-se que essas criaturas vivam na ilha Skagos, no norte de Westeros. O Arm de Fogo. Chamados em inglês de Fireworms, algo como vermes de fogo, esses seres são descritos no livro O Festim dos Corvos como semelhante aos dragões, principalmente porque cospem fogo. No entanto, em vez de voar pelos ares, estes seres perfuram a pedra e os solos para abrir caminhos. Eles habitaram os vulcões 14 chamas antes mesmo de os dragões terem sido encontrados por lá. Quando jovens, essas criaturas têm a extensão do braço de uma criança, mas na idade adulta chegam a diversos metros de comprimento. Zorzes. São cavalos listrados de branco e preto, parecido com zebras, trazidos como montaria para Westeros por estrangeiros. São comuns na planície de jogos em Inyai, em Essos. Na vida real, filhotes de zebras com cavalos existem, mas são estéreis e levam o pitoresco nome de Zebralos. E para encerrar esse nosso documentário, essa nossa série especial, vamos encerrar da maneira que ela começou. O sonho de George Martin junto com a muralha. Tivemos a construção mais bela e épica das séries de televisão, talvez das produções hollywoodianas, é uma coisa que vai entrar para a história. E nós tivemos muitas batalhas além da muralha, dentro da muralha, na muralha, e até que o Rei da Noite decidiu derrubar a muralha. E com isso representa um marco na série, que é o que? Sim, está acabando a série, está chegando ao final e promete ser mais épico do que jamais foi. Se você nos acompanhou até aqui, foi um prazer, espero que tenham gostado e claro, o inverno chegou.